Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está chegando na nossa primeira mini aula. Nosso tema: competências essenciais dentro da disciplina Administração Estratégica, né? Vocês que têm acompanhado o nosso conteúdo, nosso cronograma, a gente percebe que o tema competências essenciais está presente no capítulo 1, de maneira bem resumida, e bem detalhada no capítulo 2. Essa temática é uma temática muito importante para a área de estratégia e não é uma temática tão antiga assim. Esse é um conceito que vem se consolidar junto com a administração baseada em recursos na década de 90. Tá? Então vamos ao nosso conteúdo específico sobre competências essenciais. Eu sou o Sérgio Góes, sou professor de vocês em administração estratégica. Lembrando nosso e-mail, sergiogoes.ufba.br, ou através lá do chat do Moodle, tá? Da disciplina de Administração Estratégica. Muito bem. Bom, quais são os nossos objetivos desta aula, desta mini aula? Primeiro, apresentar o conceito de competências essenciais. Que conceito é esse? Delimitar muito bem o que é ele e o que não é. Tá? A gente tem um conceito de recurso humano também chamado de competências, mas aí são competências pessoais. A gente vai falar melhor disso. Segundo objetivo, destacar o papel da competência essencial ou das competências essenciais na construção da vantagem competitiva, relação direta. Terceiro, discutir como se adquirem tais competências essenciais. E quarto, trabalhar um exemplo prático. Que tipo de empresa a gente pode dar como exemplo? A gente tem várias, mas vamos trabalhar com uma específica, que é o exemplo clássico do livro do Competindo pelo Futuro, que do Rama e para Ralat, a gente vai ver que foi quem difundiram esse conceito de estratégia. Muito bem. Bom, essa dupla aí, que vocês estão vendo do lado esquerdo, Gary Hamel, e do lado direito, C.K. Prahalad. São os dois professores que, vamos dizer assim, difundiram essa ideia. Essa ideia de competência essencial, ela não nasce especificamente com esses dois autores, mas são eles que dão, vamos dizer, cunham esse termo e que falam sobre a sua relação direta com a estratégia através, vamos dizer assim, de talentos, de investimento, pesquisa. A gente vai falar mais sobre isso, de como construir essa competência essencial. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês para esse livro. Por quê? Porque esse livro é um livro que traz não só esse conceito, mas uma série de contribuições como intenção estratégica, como identidade de empresa, mudança na base da competição, necessidades dos clientes, identificação de ameaças. Então, são conceitos muito interessantes e muito importantes no dia a dia hoje de estratégia, né? Mas nosso foco vai ser de competências essenciais, né? Então a gente tem esse foco. Hoje a gente fala muito, por exemplo, de disrupção, por exemplo, né? Uma tecnologia disruptiva, né? Eles não dão esse nome diretamente, mas, por exemplo, quando ele fala em mudança na base da competição, ele fala justamente isso, como, por exemplo, o Uber mudou a base de competição em relação ao transporte, táxi, etc. Tal. Então, esse é um livro, eu colocaria na meus 10 livros mais importantes aí de gestão, administração estratégica. Com certeza, esse é um desses livros que vale a pena ir ler, tá certo? Então, vamos ao assunto especificamente. Né? O que é competência essencial? Né? Então, a competência essencial é algo que a empresa começa a construir, desenvolve isso ao longo do tempo. Não é algo que você adquire de uma hora para outra. Você pode até ter uma certa velocidade se você reunir pessoas que têm uma extrema capacidade, extremas competências e que comecem a trabalhar juntos, né? Mas ainda assim você precisa de um tempo para que uma empresa se consolide e desenvolva uma competência que gere produtos, que gere vantagem, valor diferenciado para um cliente. Então, quando a gente olha para determinadas empresas,
a gente tem que ter uma condição de dizer, olha, essa empresa tem uma competência essencial X, né? Então, por exemplo, a Apple, ela tem uma competência de design, ela tem uma competência de inovação, né? Então, há acesso a uma ampla variedade de mercados, por exemplo. Então, ela acessou não só o mercado de computação, né, de desktops, notebooks, mas também o acesso de comunicação com os celulares da Apple, né? O de música com o iPod, e você tem aí o de comércio eletrônico com a iTunes. Então você tem uma série de competências. Geralmente são 2 ou 3 competências que a organização ela realmente consegue fazer para que ela tenha um acesso a uma ampla variedade de mercado. Essas competências, para serem essenciais, elas devem contribuir, mas muito, para que os benefícios percebidos pelo cliente sejam realmente destacados, né? E aí que está a coisa chamada de valor, né? Então, quando a Apple desenvolveu lá o iPad, o telefone por toque em tela, isso foi muito bem visto pelos clientes. Primeiro porque tirou o teclado real dos telefones, isso fez com que as telas aumentassem, né? Então, no início da história dos celulares, por exemplo, quanto menor, melhor. Então, se buscava sempre celulares mais diminutos, né, mais portáteis. E depois, com a inserção da tela e toque, né, a Apple inaugurou aí uma fase de crescimento dos aparelhos e até hoje a gente tem aí cada vez aparelhos com telas maiores e agora as telas dobráveis. Então a gente tem aí um benefício muito claro que o mercado indica, né? E o terceiro item, muito importante, é que devem ser difíceis de serem imitados. Ou seja, é algo que você deve construir que não seja imitado em poucos meses. Né? Muita empresa se valia de defender, por exemplo, de depositar patentes para proteger. A indústria farmacêutica ainda faz isso, mas muita empresa hoje de tecnologia até evita fazer isso para que as outras empresas não tenham alguma dica da tecnologia que essa empresa está desenvolvendo, porque ela consegue de repente aprender com aquelas informações das patentes e aí desenvolver outra tecnologia. Então, hoje em dia, até essa questão de defesa de propriedade intelectual, ela é muito complicada para que as outras empresas não consigam ter acesso a informações e aí consigam imitar essas empresas, né? Então, a tecnologia. Então, essencialmente, né, um trocadilho é... essencialmente essas competências essenciais, elas têm essas 3 características, tá? Bom, Canon é o exemplo clássico de uma empresa que tem a competência essencial em ótica, né? Então o livro do Prahalad ele traz do Hammer de Prahalad ele traz essa característica muito forte da Canon, a ótica como competência essencial. E para isso ela desenvolve produtos que acessam uma ampla variedade de mercado. Então você vê que tem copiadoras, máquinas fotográficas amadoras e profissionais, né? Meu sonho de consumo muitos anos atrás era ter uma Canon Rebel, né? Uma semi-profissional, vamos dizer assim. E de repente a gente migra para câmera digital e isso se mantém ainda, né? Em termos de tecnologia, a Rebel ainda funciona aí como um marco de tecnologia para aqueles que amam fotos, enfim. Só que hoje no mundo digital, né? A Canon tecnologia de segurança, câmeras e a Canon imagem médica. Então você tem aí a questão da imagem, da ótica, transformando aí em aparelhos de ressonância magnética, por exemplo. Então acesso a mercados muito grandes, significativos. Ou seja, se por exemplo, se abalar o mercado de copiadoras, impressoras de grande porte, pequeno porte, a Canon tem outros mercados que ela pode estar contando, que ela não depende apenas de um mercado, de um pequeno mercado. Isso, a competência essencial é fundamental para que a gente tenha essa capacidade de
competitividade. Aí é que vem a questão da vantagem competitiva. Então, se você tem essa capacidade de desenvolver produtos em diferentes mercados e essa capacidade traz valor ao cliente, isso é uma vantagem competitiva, tá? Bom, mas como é que essa empresa obtém a vantagem competitiva? Uma empresa, ela não é que nem uma pessoa, né? Que ela vai estudar, ela vai começar a se desenvolver, ter experiências. Ela é um conjunto de pessoas, mas essas pessoas, muitas vezes, elas já vêm, essas empresas, elas já têm tecnologia, por exemplo, que ela desenvolveu, pesquisou em tempos atrás, né? Ela compra tecnologias, por exemplo, né? Então são três possibilidades. Primeiro, pesquisa. Seus laboratórios de pesquisa. Hoje em dia, muita empresa trabalha com inovação aberta, então ela traz um problema para o cliente, outro para o mercado e abre isso para todo mundo. Então muita gente pode trazer contribuições para uma empresa como resolver um problema. Então a pesquisa é fundamental. A capacitação de pessoas, de grupos, criando não apenas competências individuais nas pessoas, mas competências organizacionais. E isso leva tempo. Então você capacitar, por exemplo, uma empresa na gestão da qualidade, para que ela consiga desenvolver lá, por exemplo, procedimentos, controles, e ao longo do tempo elas desenvolverem programas de melhoria contínua, inovação. Isso leva tempo, não é fácil, não é rápido desenvolver assim competências essenciais. Hoje até no mundo das startups aí eu acho que existe uma corrida para isso, para que se desenvolvam determinadas competências, para que essas empresas consigam levar ao mercado, vamos dizer assim, rapidamente esses produtos inovadores, etc. E uma terceira possibilidade é adquirindo empresas. Isso a Apple, por exemplo, fez muito. A Apple, apesar de ter todo o seu investimento em laboratórios próprios, grande atração de talentos, ela comprou muita empresa para justamente ganhar tempo no desenvolvimento de competências, em acesso a tecnologias. Então esse é um caminho caro, mas é um caminho mais rápido e que muita empresa com poder de mercado tem e desenvolve e executa, tá?